dá uma olhada nessa cobertura aqui em cima. Não pode parar não, até você conseguir. Você quer, rapaz, tem que sapatear, fazer o poeira levantar. Não pode parar não, até você conseguir. Você quer. Só que é uma cobertura em balanço, fabricada por esse cara aqui, ó, Fernando Moreira, tá? O perfil dele aí no Instagram. E eu resolvi pegar essa cobertura e falar um pouco sobre como seria o projeto dessa cobertura. Então vamos pegar mais algumas informações aqui que o Fernando passa pra gente. No perfil dele lá. Para deixar esse lado aqui igual o lado que já tá de cá. O pessoal tá perguntando dessas escoras aqui, só que essas escoras aqui é só para dar um alinhamento pra gente fechar aqui na boca. Então aqui eu tô fazendo uma marcação. O pessoal tá perguntando bastante que tubo que eu tô usando, ó. 6 polegadas, 152 por 51 milímetros, a cortada em meio esquadrinha. E aqui agora é a marcação para parafusar as travessas aqui. Então a gente vai fazer. E segurança, se você quiser acompanhar mais desse projeto que eu utilizei para fazer essa estrutura em alumínio com incríveis 3,80 metros em balanço. Nessa estrutura aqui tem basicamente 2 tubos. Tem esse daqui que vai do fundo até a frente. Ele é um tubo de 6 polegadas por 2 polegadas. Ele dá aproximadamente 152 por 51. E essas travessas menores aqui é o tubo 4 por 2. Bom, vamos lá. Ele passou as medidas aqui, os tubos que ele está usando para fazer essa cobertura. Então vamos tentar falar como seria o projeto dessa cobertura, né? Então, pelas medidas que ele me passou, pelo que eu pude contar ali no desenho, no vídeo dele, os espaçamentos, a cobertura ficou mais ou menos assim, ó, a planta dela, né? 3.800 de largura, 10 metros ali de comprimento. Então, fazendo um corte nessa cobertura, a gente chega mais ou menos aqui nessa situação, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, tá? E aí o que a gente precisa levar em consideração? Bom, uma vez que ele passou ali os tubos que ele está usando, os tubos que vão receber o esforço ali de 152 por 51, né, ou 6 polegadas por 2, e nas travessas ele está usando um tubo de 51 por 102. Então é exatamente isso aqui, ó, tá? E aí o que a gente precisa levar em consideração nesse projeto? Então vamos começar ali de onde a gente deveria partir, tá? Então vamos pegar uma lista aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer, a gente precisa calcular o peso próprio. Então a gente vai pegar todos esses perfis de alumínio, vai calcular o peso e vai dividir ele pela área da cobertura. Então a gente vai saber quanto de carregamento vai ter de peso próprio, né? Segunda coisa, pressão de vento, né? Ela influencia? Sim. Ela vai ajudar você a calcular as espessuras do vidro e, dependendo aí do lugar e da região onde for instalada, tem que levar em consideração também essa sobrecarga, tá? Terceiro, peso do vidro. Então, uma vez ali que você encontrou a espessura dos vidros, você calcula o peso e divide pela área da cobertura. Aí você vai ter esse carregamento também. O quarto, né, que vai dar um peso menor, mas o peso dos insumos. O silicone que você vai usar, cantoneira de fixação, parafuso, dá um carregamento pequeno, mas é importante levar em consideração também, tá? E por último, peso para manutenção. A gente percebe que o Fernando está pendurado lá na cobertura e ela não se mexe, dá para ver que está bem firme a estrutura, né? Então você precisa desses carregamentos aqui, você vai somar tudo isso, tá? E você vai ter mais ou menos esse tipo aqui de carregamento, né? Todos esses carregamentos vão fazer o esforço ali na estrutura. Então, precisa levar, a primeira coisa é levantar todas as cargas, todas as forças que a cobertura vai receber. Então, uma vez levantado isso, uma vez com essas informações, né, a gente entende que essa cobertura ela vai sofrer um carregamento, né, e depois que você decompôs essas cargas, você vai chegar ali num momento máximo, onde a área crítica da cobertura é exatamente nesse ponto, tá? Exatamente nesse ponto aqui onde vai ocorrer o momento máximo, né? O momento máximo de esforço, ou seja, toda essa carga que a gente calculou, fazendo o esforço sobre a cobertura, vai me gerar um momento nesse sentido, né? Exatamente neste ponto aqui, ó. Ou seja, esse é o meu ponto de preocupação e é onde a gente precisa ter o máximo de atenção. Então, o que eu posso deduzir, e essa seria a forma como eu procederia com esse projeto aqui,
é que nessa região aqui, a gente trabalhar com uma estrutura mais forte que o alumínio. Então, o que eu percebi ali no projeto do Fernando é que eu imagino que tenha uma estrutura que foi colocada antes da cobertura, né? Que foi colocada isso possivelmente pela obra, seriam umas esperas, e esses reforços aí é que vão suportar a grande carga da cobertura, tá? Que é o que eu represento aqui, né, na cor vermelha. Então, essa seria a forma como eu procederia aí no dimensionamento dessa cobertura. Então vamos lá. E o que eu faria aqui, nesse caso? Bom, eu primeiro escolheria um material mais forte que o alumínio, então eu partiria aí com o aço carbono. O aço carbono ele é acho que 3 vezes, se não me engano, 3 vezes mais resistente, mais forte que o alumínio. E ele tem algumas vantagens. Ele é conformado com facilidade, ele é cortado com facilidade e soldado com facilidade. Então, nesse caso, eu faria o seguinte, né? Eu me entenderia com a obra lá, né? Eu me entenderia com a obra e solicitaria, ou eu forneceria essa estrutura, a obra ia chumbar isso na parede, ia fixar isso na parede, né? Fazer o engastamento dessa estrutura. E, posteriormente, a gente viria ali com os tubos de alumínio e faria o restante do trabalho. Então, primeira coisa, o que eu faria nesse caso? Quais as opções? Uma vez com as cargas definidas, eu conheceria aqui o momento de inércia máximo. E aí eu poderia projetar alguns perfis, né? Como é um tubo de alumínio de 6 polegadas por 2, eu preciso colocar essa estrutura de aço no interior desse tubo. Então, a gente poderia partir, por exemplo, com uma estrutura parecida com essa aqui, ó. 2 perfis em C, né? Um soldado contra o outro. Essa poderia ser uma opção, né? Em aço carbono, galvanizado, né? Para a gente não ter risco de corrosão nessa área. É claro, se o momento de inércia atingir. Uma outra opção seria a gente construir uma viga aí, mandar cortar tiras de aço carbono na espessura que a gente precisa e fazer a solda dela aqui, ó, nas laterais. Não precisa ser uma solda total, né? Ela pode ser uma solda intermitente, para você não deformar muito esse perfil que você vai construir. Ou também você poderia fazer um perfil tubular também, né? Cortar as mesmas tiras em aço carbono e fazer essa construção aqui, né? Uma mesa e uma base mais espessa e essas chapas laterais aqui soldadas, tá vendo? Nas bases. Então, eu pegaria esse tubo, né? Que é o tubo que o Fernando usou lá na cobertura, poderia, né, facilmente colocar qualquer uma dessas 3 estruturas em aço. Então, essa estrutura em aço ela não precisa ir até a ponta do perfil, então isso também é passível de cálculo, você pode calcular isso, mas como eu falei, encontrando essa carga aqui, né, encontrando essa carga que vai estar na ponta da estrutura, você vai gerar um momento, né, onde o esforço máximo vai estar nessa base. Então, a partir daqui você calcula e dimensiona esse perfil de aço que você vai usar e daí você calcula todo o restante, né? E aí você consegue também saber exatamente em que ponto você para, mas é assim que eu acredito que essa cobertura foi feita. Eu acho que tem um material engastado lá dentro, mais resistente que o alumínio, em aço carbono possivelmente, ou talvez em aço inox, mas eu acredito que foi assim. Se fosse o meu projeto, é assim que a gente procederia, tá? Então, só para relembrar, né, a gente calcula o peso próprio da cobertura, a pressão de vento, o peso dos vidros, o peso dos insumos e um peso para manutenção, né? A cobertura precisa suportar o peso de uma pessoa andando ali em cima para fazer a limpeza futura, ou para fazer a troca de vidro, ou mesmo fazer ali durante a obra selar esses vidros aí com silicone, fazer a colagem deles, tá? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Dê os créditos a quem é o pai do projeto aí, que no caso é o Fernando, a gente só discorreu um pouco sobre, né? E se esse vídeo te ajudou, eu espero que tenha te ajudado muito. E fico por aqui hoje, tá bom? Obrigado e até a próxima. Segue o Fernando lá, viu? É bem legal o trabalho dele. Até mais. Tchau, tchau.